Boa noite. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite. A audiência pública número 16, em 15 de dezembro de 2014. Único item, projeto de lei 11.666 de 2014, do prefeito municipal, altera a lei complementar número 358 para, na regularização de parcelamentos de solos clandestinos ou irregulares, modificar exigências sobre equipamentos públicos e infraestrutura básica. Já compondo a mesa, a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara, e o representante... Diretor, como é? Presidente do Conselho do Meio Ambiente, o nosso Domênico, que já é histórico aqui com a gente, já esteve aqui várias vezes na Câmara Municipal e sempre com um trabalho muito bom, e principalmente na questão da preservação do nosso rio Jundiaí, né? Se não fosse isso, hoje a gente estaria penando mais do que estamos. Pessoas como você, Domênico. O item apresentado será objeto exclusivo do debate. Do início fará a explanação da matéria constante da pauta a secretária Daniela. Durante a apresentação, os cidadãos interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto aos funcionários. O Samuel, está lá em cima, aquele moço bonito de azul, a Rosana, essa moça bonita que está aqui, e o Gabriel, que está por aí, fazendo as emendas dos programas de amanhã. As inscrições encerram-se às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para sua manifestação. Ao final, novamente, a palavra será dada à senhora Daniela da Câmara para responder às questões apresentadas e fazer suas considerações finais. Vamos lá? Tá, vai ser. Depois a gente põe ele. Bom, primeiramente, boa noite a todos, público aqui presente. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente dessa Casa de Leis, a Casa do Povo, vereador Gerson Sartori, na sua última audiência pública como presidente do seu mandato. Cumprimentar aqui o nosso querido Domênico, presidente do Condema, e agradecer por ter aceitado o convite a compor essa mesa aqui nessa audiência pública. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, todos os técnicos da Secretaria de Planejamento aqui presentes, diretores também, o diretor Sérgio Dutra, diretor de Assuntos Fundiários aqui presente. E dizer que é uma alegria muito grande realizar essa audiência pública nessa noite, né? Eu estou muito feliz aqui, vendo essa casa cheia de munícipes, de pessoas que lutam por uma vida melhor, por uma cidade melhor, por melhores condições na cidade, né? Então, assim, essa audiência pública, ela vem acrescentar um pouco mais no trabalho que vem sendo desenvolvido desde janeiro de 2013, aonde a determinação do nosso prefeito Pedro Bigardi foi de que houvesse a máxima atenção e realização com relação à regularização fundiária dos parcelamentos. Então, essa audiência pública na data de hoje, ela nos permite avançar ainda mais no que vem acontecendo ao longo desses 2 anos da gestão do nosso prefeito Pedro Bigardi. Eu queria colocar aqui alguns números rapidamente, eu vou ser bastante sucinta, só para que os senhores tenham ideia do que avançou a regularização fundiária nesses 2 anos, com a então criação da Diretoria de Assuntos Fundiários, incorporada
a estrutura de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, portanto, uma integração grande com a questão ambiental, com a diretoria de meio ambiente. Boa noite. E essa integração nos possibilitou avançar bastante. Depois, nas perguntas, eu explico um pouco melhor essa questão. Mas é importante dizer que, desde 2013, nós tivemos 9 parcelamentos com registro em cartório. Só em 2014 foram 4. Comparativamente a 2007 a 2012, nós tivemos somente 11 parcelamentos que conseguiram êxito em cartório. Então, acho que é importante esse comparativo e entender um pouquinho que a criação da diretoria incorporada à secretaria trouxe muitos benefícios. Somente em 2013 e 2014, nós já tivemos emitidas 32 certidões ambientais, ou seja, com essas certidões, as pessoas puderam já ir para cartório. Isso dá cerca de 1.500 famílias beneficiadas e cerca de 500 mil metros quadrados de áreas doadas à municipalidade. Então, é um número muito expressivo. É importante dizer que essas certidões foram validadas pelo Conselho de Meio Ambiente, um trabalho muito bem feito que vem sendo desenvolvido desde 2013. Entrando, então, na matéria objeto dessa audiência pública, que vem aí nos ajudar a avançar ainda mais na questão da regularização fundiária, eu trato essa alteração da 358, apesar de um trâmite considerável, Secretaria de Assuntos Fundiários, Diretoria de Assuntos Fundiários, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Finanças, todo um trâmite necessário para que isso tivesse uma validação e uma consistência para ser aplicada aos senhores, é uma alteração, de fato, bastante simples. A gente trata, inclusive, não como uma alteração da legislação, mas uma alteração de redação. Alteração da redação dos artigos e a criação de um fundo para possibilitar o recebimento em pecúnia. Então, o objetivo maior, eu acho que a gente pode colocar aqui, e o que a gente está buscando, é avançar para conseguir concluir a Lei 358. Os parcelamentos constantes da Lei 358, eles devem ser concluídos. É uma lei de regularização que teve início, teve fim, portanto, uma legislação temporária, e a gente precisa avançar para esgotar os parcelamentos constantes da Lei 358. Então, esse é o objetivo maior dessa alteração de redação da legislação. E, com isso, nós propusemos a alteração, então, de 2 artigos, o artigo 5º e o artigo 17, que trata, basicamente, da possibilidade do recebimento em pecúnia, ou seja, as pessoas podem pagar a área de equipamento urbano e comunitário ou área livre de uso público, quando não existe essa área dentro do parcelamento, próximo na área envoltória, e não há qualquer possibilidade, por exemplo, tem casos de metragens muito pequenas, que a gente não consegue comprar um lote, por exemplo, na Serra do Japi, e a gente não consegue resolver porque não tem como pagar essa área para a municipalidade. Então, trata do recebimento da pecúnia e também a questão da possibilidade, alteração do artigo 17, que a gente consiga elaborar, fazer obras de infraestrutura nos parcelamentos, em razão também de uma verba que vem do PAC. São 21 milhões, nós já temos a contrapartida separada para que, quando essa verba chegue aos cofres da Prefeitura, a gente já tem a contrapartida ali para poder dar andamento, né? E a criação do Fundo Municipal de Regularização para acolher esse pagamento em pecúnia. Sem o fundo, a gente não tem como acolher o pagamento e não há como fazer a fiscalização dessas dotações e desses valores de forma transparente e equilibrada. É interessante dizer que esse fundo ele será gerido administrativamente pela Secretaria de Planejamento e financeiramente pela Secretaria de Finanças. Nós, também, no artigo 17º, acolhemos a sugestão do Conselho do Plano Diretor e inserimos que a infraestrutura ela seja condizente, né, a implantação da infraestrutura nesses parcelamentos seja condizente com a localização do parcelamento e desenvolvimento sustentável.
né, que tem a ver com a questão de muitos loteamentos estarem em áreas de bacia, portanto, áreas frágeis do ponto de vista ambiental, e também parcelamentos no território de gestão da Serra do Japi, que também é um território frágil e necessita de um olhar mais adequado com relação a questões de permeabilidade, enfim. Eu acho que, basicamente, seriam essas as questões. O recebimento de pecúnia, a alteração também para o recebimento da infraestrutura e possibilidade da elaboração do plano comunitário de melhorias nesses loteamentos e a criação do fundo para esse recebimento da pecúnia. Senhor presidente, eu acho que seriam essas as colocações. Tá. O presidente do Conselho do Plano Diretor, Bandini, então, a gente convida o Bandini para compor a mesa. Presente. Anunciar a presença também do Dr. Felipe, representando a Comissão de Assuntos Registrais da OAB Jundiaí. Agradecer aqui a presença do Dr. Felipe. O Gabriel, tem os inscritos? Pode pedir. Quem que você quer? Chamar também o Marcos de Oliveira, que da assessoria técnica, secretário está pedindo também? E o Márcio. São assessores técnicos aí da secretária. Primeiro inscrito é o senhor Gilson Fernandes Vieira. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui da mesa, os vereadores presentes, pessoal das associações de moradores que estão aí, todos aqueles que estão nos assistindo também. Bom, gente, eu vim aqui representar a Frente de Associações de Moradores para a Regularização Fundiária. Venho pedir encarecidamente o apoio dos vereadores aqui presentes, os que também não estão, né? Fazer o quê? A discussão de aprovação da Lei 1166, que propõe a alteração da Lei 358, que nem a Daniela já tinha explicado aqui para a gente, de 2002. Para permitir o recolhimento em pecúnia de acordo com o indicativo do Código da área da região do loteamento, previsto na capa do IPTU, na contracapa, em favor do Fundo Municipal de Regularização Fundiária da nossa cidade. Pretende ainda, com a alteração da lei, permitir o compartilhamento dos custos das obras de infraestrutura básica e pavimentação, através do Plano Comunitário de Melhorias. Senhor presidente, senhores vereadores, existem mais de 300 loteamentos irregulares na cidade de Jundiaí. Alguns desses desde 1995 e outros advindos da Lei 358 de 2002. Segundo informações da própria Prefeitura, aproximadamente 180 desses parcelamentos estão aprovados urbanisticamente, sendo que algumas dezenas podem requerer seu registro de individualização das matrículas no cartório de registro competente. O senhor presidente, a Tribuna de Justiça, o doutor Renato Nalini, vem enfrentando a situação através do provimento de suas diretrizes para a regularização fundiária no Estado de São Paulo. Mas é preciso inovar no município e adequar a legislação à realidade. Já gerado pelo doutor Nalani, depois de necessário, desburocratizar o processo de regularização e o registro nos cartórios. É isso que pretende mudança presente da lei. Senhores vereadores, nossa situação é crítica, somos mais de 1.000 famílias, muito mais de 1.000, bebendo água contaminada,
depositando esgoto em fossas. Somos milhares de famílias sem saneamento e infraestrutura básica, milhares de famílias que precisam e merecem ser inclusas na pauta de projeto de melhoria dessa cidade. Muitos dos senhores percorrem nossos bairros diariamente e sabem da dificuldade enfrentada por nossa comunidade. Sabem que nossos filhos convivem com o pó, com o esgoto a céu aberto, e sabem que queremos que olhe por nós, que faça diferente dos que vêm e busquem as soluções do conjunto da Prefeitura, na expectativa de melhoria das nossas crianças. Porque, na época de eleição, todos vocês frequentaram nossos bairros pedindo voto. A gente dá o crédito para vocês e depois a gente deixa a população ver navios. Agradecemos então ao presidente da Câmara, o senhor Gerson Sartori, pela oportunidade de estarmos discutindo esse tema aos demais vereadores que nos apoiam a nossa luta. Parabenizo também o prefeito Pedro Bigardi, que através da diretoria de assunto fundiário vem possibilitando renovar nossas energias. E seguimos em busca de realizar o nosso sonho de ter o documento de nossos imóveis. E seremos proprietários do lote. Agradecemos ao AB, a gente deve muito ao AB, através da Comissão de Direito Notarial, de Restrital, ao CODEMA e aos Conselhos de Plano Diretor, de todas as entidades que nos apoiam nessa luta, mas deixo aqui um alerta: se não tratarmos da regularização fundiária como se deve, quem perde é a cidade. Pedimos que trate a regularização como prioridade, pois de nada adiantará termos uma cidade com belas avenidas, belos condomínios, belas praças, enquanto milhares de nós ainda não bebem água contaminada, circulam por esgoto céu aberto. Estas são minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores, em nome de milhares de famílias que represento desta tribuna. Peço que reflitam, trabalhem pela população mais sofrida de nossa cidade. E quero agradecer a todos os vereadores e o presidente da mesa, pelo esforço de todos vocês por trazer essa matéria para a audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado. O Gilson, o Bandini está pedindo se você pode arrumar uma cópia desse. A gente pode tirar? Eu já devolvo para você? Gabriel, tira uma cópia para a secretária, para a mesa. Próximo orador é o Santo Carvalho. Boa noite. Boa noite a todos que se faz presente. Me chamo Santo Carvalho de Araújo. Também sou servidor público da Prefeitura da cidade de Jundiaí. Não trago nenhum documento em minhas mãos, mas eu quero representar, talvez possa ser que não tenha nenhum representante do bairro da Roseira, Gerson. Também sou proprietário de um lote no bairro da Roseira, ali na travessa Miguel Fontebasso, a qual tem essa propriedade já há uns 14 anos. E também tenho corrido também atrás de poder fazer a legalização também deste loteamento. Tudo por quê? Precisamos, como o nosso companheiro disse aqui, precisamos também da infraestrutura, de melhorias para a nossa rua. Por quê? Nós corremos atrás, tentamos resolver os nossos problemas e não conseguimos. Como o nosso companheiro disse, dependemos do esgoto, da água, e percebemos que a Prefeitura, os vereadores, têm trabalhado. Inclusive, a água, ela já passou na principal, e esperamos que os nossos vereadores
possa nos ajudar também a fazer as intermediárias, que são as nossas ruas. Porque houve um comentário que haveria de ser cobrado para poder fazer as nossas ruas intermediárias. É um valor até meio absurdo para a gente não sabe, eu não sei mesmo a situação como está andando. Eu venho aqui representar o bairro da Roseira, por quê? Porque eu quero que a minha propriedade também ela seja legalizada. Faz 14 anos que eu comprei essa propriedade, faz 14 anos que eu pago aluguel, e já tenho procurado o Dutra, procurei na prefeitura, como também sou servidor, trabalho na divisão de pavimentação, eu gostaria também de que os nossos vereadores pudessem nos ajudar, para que a gente venhamos também a ter os nossos lotes adequados. Obrigado. Muito obrigado ao Santo. Próximo inscrito é o Júlio Rodrigues, depois o Maurício Rapa, e aí não tem mais ninguém inscrito. Eu vou passar para os vereadores, então, se mais alguém quiser se inscrever, a hora é agora. Então, aí a gente já vai caminhando. Então, Júlio Rodrigues, depois o Maurício Rapa. Tudo bom, Júlio? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Jundiaí, excelentíssimos senhores vereadores, à mesa presentes, senhores, senhoras. A minha presença nesse momento aqui se faz pela preocupação que venho tendo nestes quase 20 anos que venho militando na tentativa de tentar resolver alguns problemas que surgiram a partir do ano de 95, quando então houve em Jundiaí aproximadamente uma venda de 200 a 300 glebas de terras. E então, muitos dos casos acabaram, de acordo com a lei prevista então, sendo até registrados como áreas condominiais. Comprava-se um módulo de terra, notadamente em zona rural, acima do módulo de 20 mil, colocava-se ali 20, 30 pessoas diferentes e fazia-se a escritura. Ocorre que a Justiça, através de um provimento, passou a dificultar o procedimento em cartório do registro. E mesmo em terras que foram registradas na ocasião, o Ministério Público local acabou por promover ações civis públicas. E foram aí verdadeiras batalhas judiciais, onde a gente acabou até conseguindo o êxito, estando junto com a prefeitura, junto com o pessoal dos assuntos fundiários. Está aí o doutor Márcio, que a gente há bastante tempo vem tentando entender e fazer essa coisa fluir. Mas a bem da verdade é que não se andou ainda tudo aquilo que se precisava. Eu achei até que no ano passado, quando se falou em pecúnia, na Lei 358, o problema estaria resolvido. Mas, quando se chegou o momento da Secretaria de Finanças e do Meio Ambiente a entender de que forma ia receber essa pecúnia,
faltam-se elementos, né? Se eu não tiver errado, eu acredito que faltaram elementos que, me parece, agora virão a ser supridos. Eu, olhando o jornal de Jundiaí de hoje, me chamou a atenção a situação, eu tirei do site. Eu até gostaria de, rapidamente, fazer uma leitura, porque me parece que a dúvida ainda persiste, né? O Jornal de Jundiaí, de 14/12, fala assim: audiência discute futuro das moradias irregulares de Jundiaí. Aí vem a matéria. Vereadores e representantes do Executivo discutem nesta segunda-feira, 15, com a população o destino dos loteamentos irregulares e clandestinos de Jundiaí, às 19 horas na Câmara Municipal. O projeto-lei formulado pelo Executivo propõe o ressarcimento em pecúnia à Prefeitura nos parcelamentos de solo que necessitem de compensação de área e não as possuam no interior e em torno do loteamento. Além disso, se aprovado o texto, permite o compartilhamento dos custos para a implantação da infraestrutura. Aí vem o repórter aqui, a pessoa que escreveu, e diz o seguinte: a novidade deixou alguns moradores de imóveis irregulares com dúvidas sobre possíveis benefícios da futura lei complementar. Eu acredito que é o que está persistindo na cabeça das pessoas que estão aqui. Ao mesmo tempo em que desejam a regularização dos seus lotes, os proprietários de áreas irregulares temem a cobrança em valores, caso não possam oferecer as áreas para uso público ou instalação de equipamentos urbanos. Então, existe uma questão financeira. Deu tempo? Então, mas, concluindo, senhores, aqui nessa matéria, eu acredito que uma grande parte viu, existe a preocupação de pessoas que já se compuseram com a Prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, em ofertar áreas, e isso já existe um processo administrativo. Está ocorrendo o seguinte: agora vem a lei da pecúnia. Como é que ficam essas pessoas que tiraram o que não tinham para pagar? Eu estava dando uma olhada rapidamente na lei que recebi, parece que ela vai dar alguma retaguarda, e nem pode ser diferente, porque estas pessoas, elas procuraram a Prefeitura, e a sua secretaria disse: olha, isso pode acontecer. E agora vem a pecúnia. Qual é a preocupação? Vai ter que pagar novamente? A minha posição é essa, senhores. Muito obrigado pela contribuição do Júlio. Agora, para encerrar o plenário, o Mário Rapa, vice-presidente, Maurício, vice-presidente da PROEMP. Tudo bom? Joia. Depois do Maurício, a gente já vai passar para os vereadores e aí para as respostas aqui. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Gerson, Daniela, Domênico, Bandini, Marco, Márcio. Eu vim representando aqui a PROEMP, e a PROEMP, ela não tem nada contra essa modificação. A única preocupação da PROEMP, eu não sei nem se o momento é agora, porque ainda todos os vereadores vão falar, vão se manifestar. A única preocupação é em relação à data posterior a 2002, porque a gente acha interessante todo esse processo de regularização. O único problema é com problemas após 2002. Então, só isso que a PROEMP, nesse caso, não estaria de acordo. Mas eu acho que isso não deve entrar em questão. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Maurício. Vamos partir agora para os vereadores. Vereador Zé Dair de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores e ao público que nos assiste. Eu venho aqui nessa tribuna para defender esse projeto, porque em janeiro, isso muito antes de eu ser vereador, eu já procurava os serviços fundiários para que fosse feita alguma coisa a respeito da regularização de loteamentos irregulares. E em janeiro de 2013, que eu entrei nessa casa, incessantemente, toda semana, procuro os serviços fundiários, o prefeito, o Zeca Pires, Casa Civil, para que fosse resolvida essa situação. Existe uma grande preocupação da minha parte, eu acho que de todos vocês. A gente vê falar de aquecimento global, nós vê falar aí, tivemos uma seca recentemente, e a gente vê que é um problema preocupante a questões dos lençóis freáticos, né, dos lugares de mananciais, é uma preocupação. Só que o que acontece? Tem loteamento aí, antes de 95, falaram aqui em 95, mas eu conheço loteamentos antes de 95. E o que acontece? Foi feito, não foi? Não foi fiscalizado, permitiu que fizesse. Então, hoje feito, qual a solução? Passar um trator e derrubar? Não vai resolver o problema. Então, hoje a única solução que eu vejo é regularizar tudo que já existe aí. É lógico que vai ter alguma área que talvez tenha algum problema, que depois a Daniela pode falar melhor, mas a minha opinião é que esses loteamentos têm que ser regularizados. E daqui para frente, criar uma lei mais severa de fiscalização e principalmente de educação, porque muitas pessoas que comprou esses loteamentos irregulares, alguns por falta de informações, outros pelo desespero de não ter aonde morar. Então, na verdade, o que eu defendo hoje é porque eu morei em favela e eu sempre fui uma pessoa da periferia. E eu percebo que no desespero as pessoas vão morar em qualquer lugar, vai morar em área de risco muitas vezes, e acaba, hoje o metro de terra na nossa cidade é um absurdo, o metro quadrado de terra é um absurdo. Então, o que as pessoas vão fazer? Vai comprar nos lugares que tem favorecimento, porque é gleba de terra, não tem uma escritura registrada, com certeza você vai comprar bem mais barato o metro de terra. Só que, na verdade, a maioria das pessoas não comprou esses loteamentos por esperteza ou para investimento. A maioria das pessoas que eu conheço comprou esses lotes para poder sair do aluguel, até pela desigualdade também de renda, que às vezes nem condição de pagar aluguel tem. Então, no desespero, ele compra, primeiro faz lá um cômodo, depois que vai ampliar. Então, a minha opinião é que eu vou defender esse projeto aqui hoje, vou defender amanhã de novo, e falo para vocês que eu sou totalmente a favor, desde que nós também comece daqui para frente uma fiscalização para que não continue acontecendo, e também com uma conscientização. Eu acho que a questão do meio ambiente tem que começar dentro das escolas, uma educação de meio ambiente dentro das escolas, para que nós possamos ter aí um futuro melhor para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Tá bom, gente? São essas as minhas palavras. Próximo vereador inscrito, Rafael Antonus. Boa noite. Hoje a casa cheia. Boa noite, os senhores. Seja bem-vinda. Uma boa noite aqui à secretária, Daniela, que sempre nos recebe, nós vereadores, muito bem lá na prefeitura. Isso é uma coisa que vem acontecendo, não é de hoje, né? Temos loteamentos aí de 50, 40, 30, 20 anos, né? E é uma luta de todos, né? E eu acho que cada instrumento que é utilizado na casa para poder, né, facilitar a vida de tanta gente que ao longo do tempo conseguiu fazer sua casa com tanto esforço e que até o dia de hoje não tem documento. Eu também tenho chácara ali no Caxambu,
a gente sabe das dificuldades que é em todo esse processo de regularização, né? Quem tinha área verde foi mais fácil, fácil e não tão fácil, porque uma regularização sem uma legislação que venha nos beneficiar, e ao longo desse tempo, quando alguém, infelizmente, parte, e aí você para todo um processo, né? E quando você tem as dificuldades, é mais demorado. Então, o que eu quero dizer, Daniela, que o que eu tenho visto, hoje a gente debruçou no projeto, que eu acho que realmente é um avanço que vai possibilitar, né, através da compra desse metro quadrado. Tinha algumas dúvidas aí que a gente andou discutindo, e me coloco aqui à disposição dos senhores, o meu gabinete, não só o meu gabinete, mas de todos os vereadores, que com certeza nós poderemos estar discutindo, inclusive na orientação, para que realmente a gente possa avançar. Mas eu vi aqui alguns pedidos que realmente virão, porque também foi cômodo para a prefeitura, quando chegava um pedido de benefício como água, esgoto, asfaltamento, lá não é regularizado, né? Então você perdia o chão, né? Não dá para você dar continuidade. Eu acho que com essa possibilidade de realmente regularizar esses loteamentos, né, que chamam de loteamentos irregulares, clandestinos, enfim, não importa. Nada foi roubado, tudo foi com suor ao longo do tempo. Então, nós, no poder público, Daniela, realmente temos a responsabilidade de trabalhar nesse sentido. E eu tenho certeza que é um passo muito importante, inclusive nas reivindicações que virão. E eu acho muito importante a presença dessa casa no encaminhamento dessas reivindicações, né? Lutando por parcerias, enfim. Você imagina a hora que você tem todos esses loteamentos já regularizados, né? As benfeitorias, né? Eu acho que é possível, com planejamento, bom senso, se chegar a um bom acordo, né? Então, aqui, o meu desejo é de, enquanto estiver nesta casa, a gente se empenhar junto com vocês para que realmente a gente possa ter um documento na mão e buscar as melhorias para os nossos loteamentos. Por hoje era isso que eu gostaria de falar. Contem conosco. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhora secretária, senhores assessores, acho perfeito. Eu acho até que veio a tempo, né? Eu acho que existe aí uma falha do executivo local, não de vocês agora, mas que nem o Zé daí falou, né, Zé? Muita gente vem comprando alguns lotes. A prefeitura ficou omissa aí por 30, 40 anos, né? E a coisa foi crescendo e não se embargou nada. Então, agora é hora de regularizar o que os senhores têm direito e que não caiu do céu. Fica só um questionamento que eu falei com a doutora Daniela aqui, no tocante ao que foi falado sobre quem já começou o pagamento, né? Então, essa é a minha única ressalva. Existe lá no... Como é que chama o bairro lá mesmo, Gaspar? No Horto Santo Antônio lá, né? Santo Antônio, desculpa. Santo Antônio ali para o lado do Paiol Velho, depois da Vila Comercial, já houve um início de pagamento, para só definir o que o doutor falou, já houve o início de pagamento, houve o fechamento da área, já houve a compra dessa área, faltou o CAR, né, que é o Certificado Ambiental Rural, né, e já está tudo em ordem. E não se lidiu aí, esse é meu receio, não se cortou quem já está nessa situação para que não pagasse novamente ou não entrasse novo. Eu acredito que os senhores
tenham uma resposta, né? Acredito que isso não acontecerá, porque seria injusto esse bis in idem, esse pagamento em dobro, e fica esse meu único questionamento. Como é que essas pessoas que já negociaram, e são vários, né? Só lá no Horto, só lá no Santo Antônio tem cerca de 200 famílias, e já pagaram 45 mil, falta mais um acréscimo de 50 mil, mas já está fechado o negócio. Como é que se excetuaria isso se eles não vão perder isso daí? Eu acredito que não, e conto com a boa vontade dos senhores. Obrigado, senhor presidente, obrigado, secretário, senhores assessores, e parabéns aqui ao público por mais essa... Contem com a nossa aprovação amanhã, até porque é um pleito justo. Parabéns, senhores. Próximo vereador inscrito, Valdecir Vila. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria nessa noite ter essa audiência pública num assunto muito importante para nós. Então nós estaremos encerrando esse ano com uma pauta bastante expressiva, mas esse projeto de lei 11.666 do prefeito municipal, que altera a lei complementar 358 de 2002, então ela vem num momento muito oportuno para nós. É uma alegria para que nós possamos, como os vereadores que aqui estamos, aprovarmos essa lei amanhã. Então, para nós, será muito interessante, porque nós já temos esses loteamentos, moradores, já está sendo utilizado, como teve uma pessoa que falou, está pagando aluguel e ainda tem o seu lote ali. Então, nós sabemos que não é fácil adquirir um lote e ter que fazer a sua casa. E depois também ter que fazer toda a regularização que cabe ao poder público. Se aconteceu algo no passado, senhor presidente, que veio a ser errado, que deu margem à irregularidade, não cabe aos senhores que aqui estão pagar por isso, sofrer nesse momento com isso. Então, o poder público não fiscalizou. Se fiscalizou, fiscalizou de uma maneira errônea. Então, daqui para frente, eu acho que deve se fiscalizar melhor, mas o que passou será regularizado agora. Então, para nós, é uma alegria. E temos aqui o prefeito Pedro Bigardi, nosso prefeito, nossa gestão, teve a iniciativa, juntamente com a secretária Daniela da Câmara, juntamente com o seu diretor Dutra, para esse trabalho ser iniciado e vai ser concluído. Eu acredito que todos os vereadores vão vir de encontro e também os órgãos competentes estarão com bastante clareza para que se resolva. Então, todos esses loteamentos irregulares que estão no momento, para nós é uma alegria. Para o vereador Valdeci, encerro o meu mandato daqui 2 anos, encerro com alegria saber que foi regularizado em Jundiaí, uma cidade excelente para se morar, uma cidade que tem qualidade de vida, mesmo em loteamento irregular, onde nós fomos a pé fazer campanha, ali nós vimos pessoas do bem e tivemos o conforto de entrar nos lares dessas pessoas, tomarmos água, tomarmos café e fomos bem atendidos. Então eu sou muito feliz nessa audiência de hoje e amanhã, se assim Deus permitir, estarei aqui para apoiar e votar na Lei 11.666. São as palavras do vereador Valdeci. Próximo vereador inscrito, Marcelo Gastaldo. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar nossos amigos aqui, o engenheiro Bandini, secretária Daniela e o Domênico, que, sem dúvida alguma, contribuíram e contribuirão muito para esse projeto de lei de autoria do prefeito e que foi, a maioria dele, transcrito através da diretoria de Assuntos Fundiários, através do Dutra, que está aqui, que fez um trabalho muito intenso, procurou todos os vereadores, muitas reuniões,
E uma noite, para nós, vereadores, eu acho de muita alegria. Por quê? Eu vejo aqui inúmeras pessoas que a gente conhece, tem inclusive parentes que moram nesses loteamentos, tem representantes tanto aqui do Santa Maria, do Água Doce, do Bom Jardim, do Ritone, do Pelizari, pessoal do Caxambu. Então, é um momento muito esperado por todos. Eu, como engenheiro, sei das dificuldades que é fazer essa aprovação. Então, quando eu até ouço algumas pessoas falando assim, em momento de política, vereadores aparecem e prometem. Na verdade, a questão da regularização, ela transcende, inclusive, a própria atuação dos vereadores. Porque tem leis aí a nível estadual e federal que nos obriga a ser cumpridas. Está aqui o engenheiro Bandini, que sabe muito bem do que eu estou dizendo. E, às vezes, aquilo que a gente procurava auxiliar e até resolver, ela ficava inibida em função dessas leis. A partir do momento que todo mundo falou da lei Naline, aí se abriu o campo para que o município pudesse fazer as ações. E é o que hoje nós estamos aqui debatendo. Fico muito feliz de ver a casa cheia, porque é assim que funciona. Pessoas virem buscar aquilo que é o de mais sagrado, que é a moradia. É bom ter uma moradia, mas acima disso, Eurico, você que é um lutador com uma moradia popular, sabe o que eu estou falando? É também ter a posse. Das vezes nós temos aonde morar, tem lá o terreninho, mas infelizmente a posse, aquilo que é de mais sagrado é dizer, isto é meu. Infelizmente, em função das dificuldades que tiveram, não foi possível até hoje. Mas vamos deixar aquilo que passou e vamos olhar à frente e parabenizar a Prefeitura, através da Secretaria, que tem dado esse passo à frente, sem olhar no retrovisor naquilo que ficou para trás. Vamos olhar daqui para frente, que eu tenho certeza, sem dúvida alguma, que irá ajudar muitos e muitos dos munícipes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, a vereadora Marilena Negro. Boa noite novamente à mesa, secretária Daniela, engenheiro Bandini, do sindicato, Domênico também presente aqui. Eu gostaria de dizer fazer um comentário em relação à expectativa das pessoas em relação à atuação da Câmara em projetos de legislação urbanística e num tão delicado que envolve a vida de tantos bairros. Essa lei, a Lei Complementar 358, é de 2002, e após isso nós tivemos várias revisões do plano diretor, da Lei de Diretrizes do Uso do Solo. E essa lei ficou permanentemente aqui, e nós, as mesmas expectativas e anseios de todos, de saber como que está indo a regularização, fica uma tarefa insana. Então, é meio demanda particular, Então, alguém conhece um vereador, então vai lá, vamos ver junto. Por mais disposição que as secretarias, a diretoria tenha, realmente é uma tarefa porque é muito individual, Cada situação é especial, tem as suas peculiaridades. As áreas de manancial, a gente sabe, tem que ter uma atenção toda especial, então não existe solução pronta, rápida e igual para todos. O cartório é todo, super
minucioso nos pedidos, e a gente sabe que fica nesse ir e vir, e quem vivencia isso, eu também sou de um loteamento irregular, que também está na fase, né, de parte ideal, está na fase aí conclusiva, mas enquanto Câmara, a gente ressente também de informações prontas, é muito pontual o que a gente busca. Então, nós vamos estar aqui discutindo uma emenda com os vereadores da bancada do PT, e nós vamos propor, senhora secretária, uma inclusão de uma emenda onde a Câmara possa receber anualmente algumas informações relativas ao processo como um todo. Nós temos comissões de infraestrutura urbana, nós temos comissão de políticas urbanas, que alguns vereadores poderão fazer uso dessas informações, até se apropriando de mais adequadamente dessas informações, eventualmente solicitar audiência pública, se for necessária, principalmente porque agora também está se criando fundo, e nós também poderemos acompanhar um pouco da movimentação do fundo que está sendo criado. Tá? Então, eu acredito, assim, a gente está com uma expectativa bastante otimista de que mais uma grande quantidade aí de matrículas sejam acertadas, né, no cartório, e vamos acompanhar todos os outros procedimentos, que eu sei que é uma tarefa incansável, que não tem trégua, né? A gente não pode desistir. Então, eu queria cumprimentar o esforço da Secretaria, suas diretorias que estão empenhadas, dos órgãos de controle, que nós sabemos também que tem um papel importantíssimo, né? O CONDEMA, a Comissão do Plano Diretor, para que a gente realmente coíba novos loteamentos com essas características. Acho que hoje a gente está corrigindo um passado que foi de qualquer jeito, né? E a gente sabe como foi. Então, eu acho que a gente está dando passos até que rápidos, né? Em relação à organização desse serviço, desse trabalho que tem que ser feito. Então, a gente quer dizer que, da nossa parte, nós teremos o maior cuidado em acompanhar as ações das regularizações que virão. Obrigada, então, secretária. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Paulo Malerba. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora. Já acabou. Só deu para falar boa noite. Secretária Daniela, Bandini, né, a todos os presentes. Estou vendo o pessoal da secretaria, departamento técnico aqui, moradores, moradoras. Cumprimentar também o diretor dos assuntos fundiários da prefeitura, o Sérgio Dutra, teve um papel importante na finalização dessa lei, toda a Secretaria de Planejamento, para que nós pudéssemos hoje estar nesse momento aqui discutindo o final dessa parte legislativa, né? A gente sabe que ainda vai ter o trâmite, vai ser uma série de discussões e de procedimentos, mas sabemos que esse é um passo importante que foi dado, né, de abrir essa possibilidade da pecúnia bem regulamentada, né, na tabela genérica de valores, fica baseado, né, a compra de propriedades para a prefeitura, né, ou seja, o pagamento em pecúnia, a criação do fundo, que é importante também para a fiscalização dos recursos, a aplicação desses recursos, a distribuição para a implantação e adequação da infraestrutura, né, quem vai ser o responsável pela implementação, tudo isso com critérios mais objetivos. Então, nós fizemos essa discussão e é importante que consigamos ter isso no texto da lei, bem como a pavimentação de vias, né, o termo de compromisso dos responsáveis. Então, a gente sabe que morar num parcelamento que não está regularizado é ruim, né, porque a gente acaba perdendo uma série de direitos, né, da cidade, que todos têm
como diz a palavra, o direito de ter, e muitas vezes acaba não possuindo por uma série de razões, desde a origem lá do loteamento. E o nosso objetivo, como agentes políticos, como poder público, é buscar a solução desse tipo de conflito, mas, é claro, baseado em critérios objetivos que também respeitem a questão urbanística e também do meio ambiente. E, dessa maneira, a lei ela tem que ser produzida dessa maneira, né? Buscando realmente solucionar a vida das pessoas que ali estão inseridas, bem como também, com isso, não agredir a cidade, né? Não tirar as coisas dos eixos, buscar a adequação dessas duas coisas. Então, ouvir os conselhos foi fundamental, o CONDEMA, o Conselho do Plano Diretor, foi fundamental para que isso também tivesse um respaldo da sociedade, né, organizada, das entidades que ali estão participando, que podem realmente dar contribuições técnicas, inclusive uma delas tornou-se parte da lei, né? Foi o parágrafo incluído, por sugestão dos conselhos, em relação ao local onde está o empreendimento e ao desenvolvimento regional sustentável, né? Foram dois, né, devem ser respeitados os locais onde estão os empreendimentos e também levar em conta o desenvolvimento regional, o desenvolvimento sustentável. Então, esses dois temas estão presentes na lei, mostrando que há também uma preocupação realmente com o meio ambiente, né, a adequação social e ambiental desses parcelamentos. Da nossa parte, como vereadores, é com alegria que a gente recebe essa lei, que a gente pôde ajudar nesse processo, em inúmeras reuniões que nós tivemos, pude conversar com os moradores em muitas oportunidades, né, com as moradoras, fomos em alguns parcelamentos, vimos as questões, sabemos da necessidade e da importância de se votar essa lei, facilitando a vida de quem está nessa situação. Claro que há um trabalho também de sempre manter uma fiscalização com relação a isso, dos novos loteamentos, né, um cuidado para que esse tipo de situação ela não se perpetue, mas que sejam resolvidas. Mas quem já está nessa situação conta hoje, né, vai contar a partir de amanhã, se tudo correr bem. Eu acredito que todos os vereadores, pelas palavras de todos e pelo clima aqui de alegria e de aprovação, contaremos com um instrumento para a cidade importante na solução dessas questões dos parcelamentos. Então, quero parabenizar a secretaria, a secretária Daniela, o diretor, o Dutra, os conselhos, né, o prefeito Pedro Bigardi, pelo envio dessa lei, por nós podermos estar nesse momento, e acredito que amanhã teremos aqui a aprovação desse projeto, que será muito importante para a cidade. Muito obrigado a todos, boa noite. Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Rogério. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente quero agradecer a Daniela da Câmara, né, nossa secretária, Domênico, né, o Dutra, né, pelo esforço, e o prefeito Pedro Bigardi, pelo esforço que está tendo para a regularização dos loteamentos que estão em fase de regularização irregulares, né. Hoje, nunca vimos, Daniela, uma secretaria, assim, o governo tão preocupado, né, com o saneamento básico, com as regularizações de loteamento que está tendo em Jundiaí nesse mandato do prefeito Pedro Bigardi. E a gente está vendo também o esforço dos presidentes de associações. Conversando com o Dutra, né, quero parabenizar o César da Terra Santa Cruz, né, o presidente da associação da Terra Santa Cruz, você vê a Fátima lá do bairro de Voturucai, seu esposo, pessoas que estão lutando junto com os moradores, todos os presidentes de associações que estão aqui, que estão lutando junto com o diretor, junto com a secretária, com o Décio também, puta batalhador, né, ver como estão interessadas na regularização. Quando a população se interessa, Domênico, fica muito mais fácil, né? Foi aquilo que não cabe ao vereador, muitas vezes, a regularização, mas sim com os presidentes da associação, né, que junto com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, junto com o diretor, você vê o andamento que está tendo, né, na regularização. Então, só em Voturucai, Daniela, tem 18 loteamentos irregulares, né, somando com aquelas, lá no meio do bairro, na Estância Suíça, na rua César Cozinha, na minha rua onde eu moro, tem 2 loteamentos irregulares num terreno de 500 metros, que tem 5, 6 casas num terreno. Aí você pega na Arcângelo Bianchini, outra rua asfaltada, que não consegue ligar água, porque é um outro loteamento irregular. Aí você pega até a Santa Cruz, que o César está batalhando para a regularização, você pega Recanto da Prata, que nós já entregamos, né, o laudo ambiental, daí você pega Marajoara,
né, tantos loteamentos que estão em fase de regularização, que está próximo de receber também o laudo. Então, eu quero parabenizar o governo Pedro Bigardi, o Dutra, que é o puta batalhador, você, Daniela, né, e o Domênico também, que está junto com o Dema, né, que nos ajuda muito, está um trabalho maravilhoso, e vamos votar sim, porque esse projeto é um projeto interessante para os moradores, para a população que tanto necessita disso. Muito obrigado e pode contar com o apoio desse vereador. Próximo vereador, vereador Márcio Pentecostes, Márcio Cabeleireiro. Senhor presidente, senhor secretário, diretores, é muito bom ver essa casa cheia com um assunto tão importante que há muito tempo as pessoas vêm lutando, né? E, primeiramente, quero agradecer ao prefeito e à secretária por abrir esse espaço, né, tão grandioso em nossa cidade. A secretária acabou de falar aqui que já deu entrada em 32 emissão aqui, né, no cartório, desde 2013 a 2014. Coisa que é inédita na nossa cidade, né? Eu moro também em um loteamento irregular, eu vejo o esforço de cada pessoa que está aí de vários bairros, né, de cada loteamento, que são mais ou menos 300 e poucos aí, e vejo a luta de vocês há muito tempo. Até antes de ser vereador, a gente já vem lutando aí, mas a gente não tinha essa abertura assim, igual o prefeito Pedro Bigardi está nos dando, a Daniela está nos oferecendo, o Dutra está nos ajudando, isso que é importante. E a união de todos. Igual o Marcelo também acabou de falar, o importante não é só você morar e ter moradia, o importante é você ter a documentação. Até hoje tem alguns bairros de Jundiaí que também não tem documentação das casas também, né? Isso também é irregularização. Né? Então existe cada loteamento, cada casa é um caso, cada casa é diferente do outro, mas o importante é isso aqui, essa união e saber que todos os vereadores, todos os 19 vereadores, junto com o prefeito e a secretaria, a diretoria, está favorável a vocês que vêm há muito tempo lutando. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras e boa sorte aí amanhã, que Deus quiser, esse projeto vai ser passado nessa casa. Próximo vereador, presidente da casa, vereador Gerson Sartori. Boa noite, né, mais uma vez. A gente está fazendo um treinamento aqui, né, Marcelo? Tomara que dê tudo certo realmente amanhã. Você vai treinando aí, eu vou treinando a tribuna aqui. Isso é bom, faz parte do exercício, né, doutor? Mas é uma satisfação, o Domênico, eu elogiei pela água e estou jogando essa água fora no momento que a gente tem que cuidar da água. Como todo o pessoal falou, para nós é muito importante essa participação na casa. Então, no momento que a gente está discutindo um projeto como esse, e a gente sabe a luta de mais de 20 anos de cada um que está aqui, e sempre dando aquela barrigada para lá, barrigada para cá, e empurrando e nunca chegando o momento de resolver. E a gente sempre encontrando vocês, as pessoas falando dessa regularização, de como faz e como busca, Daniela, nunca que conseguia. Então, a gente hoje participa, e eu vou falar desse, não vou falar dos anteriores, mas participa de um governo, de uma Câmara que abre as portas, e um governo que também discute com a sociedade. Quando a gente vê aqui uma equipe, como tem a Daniela, quando põe na mesa o presidente do CONDEMA, o presidente da comissão do plano diretor, os técnicos, as pessoas como o Dutra, que está sempre caminhando no meio aí dos loteamentos, é porque é um governo que está disposto a conversar e a discutir. Nem sempre é entendido, nem sempre é entendido. Aliás, é um governo que, quando tem no seu lema, cuidar da cidade é cuidar das pessoas, é porque é um governo que não vê um lote, não vê um terreno e já vê um prédio construído ali. Mas é um governo que vê na necessidade de cada cidadão ter a sua escritura, ter a sua condição de infraestrutura, da moradia. Isso a gente já está vendo acontecer em muitos bairros da cidade de Jundiaí, seja com a água que está indo, o esgoto, aquilo que era 100% de esgoto, 100% de água, e que até hoje ainda a gente não conseguiu. Então, nem tudo que se falava era o que estava acontecendo, e muitos dos senhores sabem aqui, a gente ouviu moradores aqui falando da questão da falta de infraestrutura, da falta de água, da falta de coisa. Então, isso tudo está
tá avançando e a gente fica muito feliz em estar participando desse momento. Em estar aqui nessa casa, vendo tantas pessoas, até que a gente encontrava na hora do almoço pedindo para votar 358 todo dia. A gente vê que vai chegar. E na presidência da casa, eu assumi um compromisso com vocês que o projeto chegando, a gente faria a audiência, traria o pessoal aqui e votava aí desse ano. Então tudo é construção. A gente não consegue fazer nada no afogadilho e nem também votar uma coisa que ia prometer e não ia cumprir. Pelo contrário, vamos construir, vamos puxar, vamos ver, vamos criar o fundo, que aí resolve. E parece que o projeto está redondo, pelo que eu vi aqui, todo mundo que veio falar falou favoravelmente ao projeto. Então a gente tem todas as condições de chegar no dia de amanhã, aliás, a última sessão que eu vou presidir, vereador Tico, e aprovar um projeto dessa magnitude. A gente aprovou vários aqui. Aprovou o projeto que cria a diretoria do PIAMA, que para nós é muito importante, que pega um setor da sociedade importante. Aprovou aqui parcelamento de dívida e tantas outras questões. Vai aprovar amanhã a doação do terreno para o Instituto Federal, que é a Universidade Pública de Jundiaí, que tanto se falava e a gente conseguia. A gente vai ainda nesse mandato, e o vereador que for eleito presidente depois vai dar sequência, já ia falar o que não pode, né, doutor? E o vereador que for presidente vai dar sequência, que é o primeiro canal aberto de Jundiaí, que vai ser a TV Câmara, para que toda a população possa assistir, não só quem tem TV a cabo, mas toda a população. Começou lá atrás, na presidência do vereador Tico, e a gente vai conseguir implementar aqui. Então tem muita coisa acontecendo na cidade de Jundiaí, mas, sobretudo, a valorização de cada pessoa que mora nessa cidade, que é isso que é o mais importante. A gente viu no domingo, na Ponte Torta, onde vai ser reformulado. O cara fala, mas qual que é a importância da Ponte Torta? A importância da história da nossa cidade. Nós temos que preservar a Serra do Japi, estamos preservando. Nós temos que preservar os mananciais e estamos preservando. Mas nós temos que também preservar a história da nossa cidade e a dignidade das pessoas dessa cidade. Então, tenho convicção que amanhã a gente dá mais um passo à frente aqui, votando este projeto, junto com mais uns 15 que nós vamos votar amanhã, mas é todos eles visando o crescimento, visando o desenvolvimento e uma Jundiaí cada vez melhor, principalmente que ontem fez 359 anos, né? Então, com a cidade comemorando o seu aniversário e vocês comemorando aí um grande passo para que tenha a regularização de muitos loteamentos da cidade. Parabéns a todos vocês que foram quem persistiram na luta e acreditaram, apesar de todas as dificuldades. Chegava aqui, Daniela, 7 horas da manhã, já tinha um grupo aí. Todo dia, ou de um loteamento, ou de outro, mas a gente sabe que essa luta não é de hoje. E essa luta está se tornando realidade, graças ao empenho de todos vocês e graças à abertura da Secretaria de Planejamento, da Diretoria de Assuntos Fundiários, dos técnicos envolvidos e principalmente do prefeito Pedro Bigardi, que permitiu que o processo andasse lá na Prefeitura. Então, parabéns e uma grande votação amanhã, nos 5 minutos cravado. Próximo vereador José Galvão Bagra Campos, vereador Tico. Boa noite a todos. Marcelo, o Marcelo já está, viu, presidente? O Marcelo já está debutando aí, né? Daqui a pouco, né? A gente vai sacramentar, viu, Marcelo? Queria cumprimentar a Daniela, o Bandini, o Domênico, o Dutra, né? Que muito lutou também, né, Dutra? Por essa questão. E eu nem ia falar aqui hoje, mas como todo mundo está falando, aí o Gilson ia me xingar, né, Gilson, se eu não falasse, né? Tanto que a gente lutou em alguns lugares e hoje, amanhã a gente vai concretizar isso. Eu tenho certeza que é bom para vocês, é bom para a cidade, é bom que a gente legalize mesmo a individualização da sua escritura, da escritura de cada um de vocês. Isso é uma luta que eu sei que não é de 1 ano, 2 anos, é de vários anos, né? E a gente fez parte disso. Vários vereadores foram procurados. Qual vereador que não foi procurado para resolver uma situação, para tentar resolver uma situação ou outra? Mas a força da lei nos deixa, em certos momentos, legalizar. Mas a hora é essa. Então, a hora chegou e é uma luta
é uma batalha que será vencida a partir de agora. Eu tenho certeza disso. Até perguntei para a Daniela quantos loteamentos seriam beneficiados, né, nessa votação. Ela me disse que são 48, né, Daniela? 48 loteamentos. Nós temos aqui mais de 300 loteamentos na cidade a serem legalizados, mas já é um começo importante de legalizar esses 48. Então, uma luta dessa casa, da prefeitura, dos órgãos da prefeitura, em tentar legalizar o restante desses loteamentos. Então, não basta só querer, gente. Não basta só a gente lutar, correr atrás, né, Zé? Então, a gente esbarra na lei, esbarra na questão ambiental, esbarra na promotoria de meio ambiente, e aí as coisas têm que estar muito alinhavadas para acontecer. Então, hoje é um dia importante, mas amanhã nós vamos sacramentar essa votação, eu tenho certeza, com a unanimidade dessa casa. Parabéns a vocês que tanto lutaram por isso, né? Então, os vereadores, é isso, gente. Às vezes a gente quer ajudar vocês, mas não consegue por força da lei. E hoje me parece que está tudo redondinho, então é uma alegria não só para vocês, mas uma alegria para todos nós também. Parabéns a todos vocês. Viu? Obrigado, vereador Tico. Não havendo vereadores mais inscritos, passo a palavra ao Domênico. Se quiser usar a tribuna ou aqui da mesa, fica à vontade. Boa noite a todos. O Marcelo, presidente da mesa, componentes da mesa, os técnicos da secretaria, Dutra, senhores vereadores, senhoras e senhores. É uma satisfação, como presidente do CONDEMA, participar dessa audiência pública, que, na verdade, ela vem na condução dos procedimentos de regularização fundiária que estão sendo efetivados na nossa cidade já num bom número, né? E essa proposta, na verdade, ela aperfeiçoa essa legislação para que ela possa ser empregada em alguns casos que estão aí com uma certa dificuldade de encaminhamento. Ela abre caminho para que alguns deles possam ter uma condução já, digamos assim, mais apropriada e que tenha andamento, né? A estrutura de regularização fundiária, ao longo do tempo, ela foi sendo aperfeiçoada, e é por isso que esse aperfeiçoamento veio do sofrimento de uma demanda do Brasil inteiro, tanto que isso demandou legislação do Estado, demandou legislação federal, e hoje, como o município se estruturou, é possível que dentro da própria cidade aconteça isso que vem acontecendo, ou seja, a regularização dentro do próprio âmbito municipal, seja para as questões urbanísticas ou seja para as questões ambientais. Esses detalhes que vão sendo encontrados no caminho, esse da questão da pecúnia é um deles, que a legislação está sendo, então, aprimorada para que aqueles que necessitarem de utilizar esse meio, porque o uso de pecúnia é uma possibilidade do processo de regularização, não são todos que estão sujeitos a isso. Aqueles que necessitarem poderão fazer uso agora com esse instrumento devidamente organizado para que seja utilizado, né? Não é algo novo que está vindo para o processo, é só uma organização. O CONDEMA analisou a proposta, se manifestou favoravelmente, né? E então entendemos que, pela própria manifestação dos vereadores, a quem cabe a função de aprovar o projeto, a gente está entendendo que está sendo bem recebido, né? E eu acredito que é uma situação também bem favorável de se conduzir, porque ela vem em favor de destravar alguns casos que, por não ter um bom detalhamento na lei para esse aspecto, eles ainda não são possíveis de serem conduzidos. Então, com isso, vai abrindo espaço
para concluir os processos, né? Então, eu agradeço a possibilidade da manifestação, parabenizo a todos pela luta. A gente sabe que não é uma luta que começou ontem, né? É uma luta de muito tempo e é importante esse acompanhamento, essa persistência que faz com que tanto os legisladores do município, quanto do Estado, da União, eles se mobilizem em favor dessa causa, né? Então, eu parabenizo a todos e quero crer que amanhã tenhamos aí a aprovação desse projeto de lei e, com isso, possibilite aí mais outros tantos, aí, quase 50 empreendimentos que aguardam essa decisão. Obrigado. Obrigado, Domênico. Ele é o presidente do Condema. Agora peço para fazer uso da palavra o engenheiro Bandini, apresentando como presidente do plano diretor. Boa noite. Quero no primeiro momento agradecer a possibilidade de estar aqui representando o conselho que eu presido. Portanto, nós temos lá um corpo formado por representantes de toda a sociedade. Neste acompanhamento da 358, que foi bem debatido no Conselho do Plano Diretor, eu quero informar a sociedade, através desta oportunidade que nós estamos tendo, a importância que tem os conselhos na cidade, né? Uma sociedade democrática, ela tem conselhos. E nós não substituímos, em hipótese alguma, os vereadores. Nós estamos lá ouvindo segmentos da sociedade que estão representados, como esteve aqui o Maurício, representando a Proemp, e as pessoas lá, elas representam entidades, e eu represento o Sindicato dos Engenheiros, e nós fomos eleitos para dirigir por 2 anos o Conselho, 2014 e 2015. E eu tive a satisfação de poder participar. E tive a honra, como jundiaense, de ver como que, quando você tem honestidade de propósito, e isso é fundamental no exercício da política pública, quando você tem honestidade de propósito, como as coisas caminham bem. Meu avô já dizia que você estiver do lado um ladrão de banco e souber que ele é ladrão de banco, é melhor do que aquele que diz que é sério e é um bandido. Então você dorme sossegado porque sabe que ele rouba banco, né? Então a honestidade de propósito vem nesse sentido. Então, que a gente busque sempre ter esse caminho sério, que é o que está acontecendo sempre na democracia, quando a gente busca a seriedade no trato da coisa pública. Infelizmente, né, nos últimos tempos, nós temos ouvido só sobre bandalheira, o que é uma vergonha para nós. Por outro lado, isto também é uma imposição que fazem a gente para nós nos sentirmos os famosos vira-latas, né? Cachorro vira-lata, bate o pé, ele rosa, mas corre. Então, essa posição, ela vem para ferir o nosso orgulho, ferir aquilo que a gente tem de mais sério, que é o patriotismo, né? Se todo mundo faz, não vale a pena ser sério. Essa noite a gente vê como vale a pena ser sério. O vereador, que foi dito, que antecedeu aqui no início, disse da questão da lei ser dura. A lei já é dura, extremamente dura. Ela, em 1973, a lei sobre regularização, loteamento, sobre parcelamento do solo, é uma lei federal dura. Em 99 ela foi alterada e continuou dura. Vender e auferir lucro em uma área proibida de fazê-lo é de 1 a 5 anos de reclusão. Quando você pede uma anistia como essa que a Prefeitura de Jundiaí está dando, é uma anistia ampla. Ela não só mexe na questão financeira. Muita gente está se livrando de ter, na sua vida pregressa, sua vida anterior, uma punição com uma prisão decretada.
Essa lei não veio para facilitar a vida, ela veio para dizer para as pessoas que sempre se lucupretaram, desde a época dos portugueses, das capitanias hereditárias com terra. O registro de imóvel do Brasil, se você somar todo o território do registro de imóvel do Brasil, nós temos vários Brasis, não cabe aqui dentro. Então, isto veio para solucionar. Dr. José Renato Nalini, quando fez a CG 21, que é sobre a questão de regularização para o registro de imóveis, aí que mora a questão séria de todo esse desdobramento que os senhores estão participando. Porque é no registro de imóvel que vocês passam de posse para domínio da terra. E também nós estamos ali fazendo com que a sociedade reconheça que houve um erro. Houve uma fala que disse que não há fiscalização. Se nós tivermos que colocar um fiscal em cima de cada cabeça de cada cidadão, nós precisamos de 2 Brasis. Ou mais. O cidadão tem que ser sério no que faz. Nós não podemos ficar a vida inteira dizendo é proibido, é proibido, é proibido. Tanto que tem uma música que diz que é proibido proibir. Então, a pessoa é séria. Se houve uma má fé de alguém, isso já está resolvido, porque ninguém foi punido. Então, o artigo 50, 51 e 52 da lei de 99, sobre parcelamento do solo, ela é duríssima. Ela não é uma lei que veio para passar o tempo. Inclusive sobre a questão da qualidade desse loteamento. Essa divisão do solo. Com a Constituição de 88, com o Estatuto da Cidade, e a cidade, a questão da Constituição cidadã, ela trouxe mais responsabilidade para o cidadão. Precisamos parar com essa ideia de que o Estado tem que fazer tudo. O Estado somos nós. A democracia, o Estado somos nós, não existe outro Estado. E o Estado de Direito vem para garantir tudo isto. Então, os poderes constituídos estão aí para isso. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa, com a graça de Deus. Agradeço a todos. O Conselho do Plano Diretor está à disposição dos senhores, no site da Prefeitura, que é um site democrático. Aqui na Câmara tem acesso para isso. Vocês vão ver tudo que é discutido nos conselhos da cidade. Quero agradecer aqui ao Dutra, que nós temos conversado muito sobre essa questão da regularização fundiária. Também ao Domênico da CETESB, o Marco, colega da Prefeitura na área de planejamento, e a secretária Daniela. E também esta casa que sempre nos abriu as portas para nós discutirmos sempre com honestidade de propósito e sempre sério. Cada cidadão é responsável por si. Nós não podemos ficar sempre achando que o Estado tem que suprir todas as nossas dificuldades. O Estado somos nós. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, engenheiro Bandini. Volto a palavra à secretária Daniela Câmara, para que possa fazer os esclarecimentos de algumas questões que foram feitas nessa noite e também aí já traçar o seu comentário final. E peço ao vereador Gerson que reassuma a presidência. Bom, o senhor Gilson Vieira colocou a questão dos andamentos e das prioridades, né? Nós temos... o senhor Gilson está presente? Está aqui ainda? Boa noite, senhor Gilson. Como eu disse anteriormente, né, nós temos a determinação do nosso prefeito em avançar na questão da regularização fundiária, e essa questão ela tem total prioridade, não só da Secretaria de Planejamento, mas do governo Pedro Bigardi. Eu acho que os dados colocados com relação a toda a capacitação do corpo técnico na gestão 2013, 2014, como o Domênico colocou aqui muito bem, nós capacitamos os técnicos, o senhor sabe, já esteve comigo por mais de uma vez também na secretaria, nós capacitamos os técnicos dentro dos trâmites exigidos pela CETESB, portanto, hoje, com 2 anos de governo, é possível dizer que a Prefeitura de Jundiaí, ela municipalizou
o licenciamento ambiental para os loteamentos irregulares. Isso é um avanço tremendo, do ponto de vista de tempo, de prazo e de qualidade de laudos. Então, eu posso dizer sim ao senhor que, dentro da lei, essa prioridade ela é máxima no governo. Muito obrigada. Com relação ao senhor Santo Carvalho Araújo, está aqui presente? Boa noite, tudo bem? Do bairro da Roseira, né? A questão da infraestrutura. Esse plano comunitário de melhorias, ele busca isso, né? Possibilitar, também dentro da legislação, que a gente consiga avançar na implantação da infraestrutura. O senhor trabalha na divisão de pavimentação, o senhor sabe que dentro da legislação, da legalidade, nós não podemos, se não houver um instrumento que nos permita fazê-lo, pavimentar vias que não são doadas ao município, que ainda são de particulares. Portanto, o senhor tem o nosso compromisso, sim, e que isso avance, assim como eu disse aqui ao senhor Gilson, dentro desse plano comunitário de melhorias. E o governo Pedro Bigardi não vai medir esforços dentro da legalidade, volto a dizer. O engenheiro Bandini foi bastante claro aqui quando disse da legislação ser duríssima, e a gente está falando, né, delegado, me corrija se eu estiver errada, de cadeia. Portanto, toda a responsabilidade que isso traz na condução da legislação e na implantação dessas benfeitorias, que é o uso do dinheiro público. Portanto, ele tem que ser usado com responsabilidade. O senhor Júlio Rodrigues está aqui presente? Boa noite, senhor Júlio. Muito obrigada. O senhor tem toda a razão com relação a 1995. Inclusive, o nosso prefeito, atualmente, Pedro Bigardi, quando nós fazemos as entregas das certidões ambientais, ele sempre comenta, porque a maioria das certidões que nós temos entregues são de 95. Portanto, quantos anos se passaram? E ele assinou a maioria, porque era um despacho judicial de que não era permitido caminhar com isso. Portanto, ele assinou a maioria dos laudos, dizendo que era para cancelar o andamento dessas aprovações, né? E hoje ele procede na emissão das certidões ambientais desses loteamentos. O senhor disse a questão de quem já procedeu no pagamento, já começou esse pagamento, se pode continuar, se vai poder continuar ou se vai ser onerado de alguma forma, né? Vejam, a gente não quer de forma alguma, com quem já começou um processo e já tem esse processo em andamento, também é uma questão do delegado Paulo Sérgio aqui colocada, onerá-los de forma alguma, né? Existem algumas questões que são específicas. A questão da regularização fundiária, mesmo tendo a legislação que abarca uma série de loteamentos, é mais ou menos como uma colcha de retalhos. Alguns têm que ser olhados um a um, a situação que se encontra, o status que se encontra. Mas o senhor tem o compromisso que, dentro da legalidade, isso não vai haver um retrocesso, né? Existe uma questão da Secretaria de Finanças, eu acho que aí entra um pouco na questão legal, de como esse dinheiro que já está num fundo hoje existente, vem para esse fundo criado, o Fundo de Regularização Fundiária. Então, isso é algo que eu preciso aprimorar, de certa forma, dentro do âmbito legal, mas eu não vejo problema disso ser continuado, de que vocês não sejam onerados de forma alguma. E, especificamente, a questão da pecúnia, ela trata de casos mapeados já, né? 48 casos mapeados. Então, é para quem precisa realmente, quem não tem outra saída, não tem área próxima, não tem como comprar fora, então vai se beneficiar da pecúnia, mas quem já tem um processo em andamento não será onerado de forma alguma. E se tiverem alguma dúvida, podem me procurar a partir de quarta-feira, porque amanhã a lei poderá ser aprovada, e a gente pode verificar o caso especificamente e dar atenção para vocês com relação a isso. Maurício Rapa Santos da Proem, boa noite, Maurício, tudo bem? Colocou a questão da data ser posterior a 2002, né? É que a Lei 358 ela é de 2002. Portanto, os loteamentos que são considerados nesse processo de aprovação são os loteamentos que estão dentro da legislação 358. Por isso, a partir de 2002, que é a data que a lei foi promulgada, tá? Então, por isso, esse marco de 2002. No mais, com relação aos senhores vereadores, somente uma questão aqui do vereador Paulo Sérgio. Acho que atendeu, vereador?
tem o nosso compromisso de analisar especificamente se tiver um caso a caso, mas a ideia é avançar, essa é a determinação do prefeito, podemos conversar, estou à disposição. No mais, agradecer muito aqui a presença de todos, né? Eu acho que foi uma noite muito feliz, um projeto de lei muito bonito, que a gente busca, né? Um governo democrático, eu acho que busca olhar para as áreas da cidade urbanizadas e aquelas que precisam ser urbanizadas, né? A cidade ela é única, o território ele é único, e quando a gente trata dos parcelamentos, a gente está tratando não de parcelamento, a gente está tratando de cidade, de produzir cidade. Quero aqui colocar a presença da presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, a arquiteta Rosana Ferrari. Muito obrigada, Rosana. Então, quando a gente fala de regularizar os loteamentos, de levar infraestrutura, todo esse processo muito difícil que os senhores vêm atuando aí, nós entregamos uma certidão, presidente, ao Recanto da Prata, um processo de 37 anos de luta. Eu tenho 35, portanto, é anterior ao meu nascimento, né? E nós fizemos a entrega dessa certidão há cerca de 15 dias. Então, a questão é avançar, a determinação do prefeito é essa, é produzir cidade com qualidade, dentro da legalidade, das questões ambientais e das legislações existentes. Eu queria parabenizar toda a equipe aqui presente, o nosso diretor Sérgio Dutra, também pela condução dos trabalhos, diretor. E a Secretaria de Planejamento, ela quer avançar cada vez mais dentro desse âmbito. Se me permitam aqui fazer uma consideração final aos presidentes dos conselhos, engenheiro Bandini, Domênico, é uma honra muito grande fazer parte dessa mesa, desse conhecimento, dessa responsabilidade e qualidade aqui agregada, aceitaram o meu convite, muito obrigada. E juntamente com o nosso presidente aqui, gostaria de pedir também uma salva de palmas. Amanhã ele se despede de 2 anos aqui de presidência na Câmara. Posso dizer que 2 anos de muita democracia, porque falar em democracia é muito fácil, mas conduzir a democracia é bastante difícil. E o Gerson, ele fez isso com muita qualidade nesses 2 anos, e eu aprendi muito com isso. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas de todos ao presidente. Dito isso, então o compromisso nosso é de amanhã colocar em votação o projeto, conforme a gente tinha combinado. Então, a partir das 18 tem a sessão, onde tem o trâmite normal, tribuna livre, e aí depois nós vamos eleger a próxima mesa diretora da casa. Em seguida, a gente abre a sessão extraordinária, e este projeto estará, não sei se acho que é o 2º ou 3º da pauta. Então, se for rápido a votação da presidência, que acho que vai ser, lá pelas 7 horas da noite, está 7h30 está votando. O doutor Paulo Sérgio está lembrando aqui, só para que tem muita gente acompanhando pela televisão agora, e através de um acordo construído com o prefeito Pedro Bigardi, os vereadores aqui, e mais a diretoria do sindicato, do Sindicato de Servidores Públicos, a gente está deixando o projeto da 12/36 e o projeto do concurso do Guarda Municipal para debater melhor o ano que vem, amadurecer melhor. Então, a gente não vai estar votando este ano. Ficou para o ano que vem. 2015, não é isso, vereador Rafael Tonucci, das Tintas Colônia. Então, muito obrigado a presença de todos. Para quem vier aqui até amanhã, senão vocês vão acompanhar e, com certeza, pelo que eu ouvi aqui, os vereadores todos vão apoiar e teremos o projeto aprovado